E o programa Paulo Goethe, cara nova, vida nova, porque a vida ela é assim, ela é cíclica. E a gente tem que estar sempre correndo atrás e fazendo coisas melhores. E como é um programa novo, tudo novo de novo, eu só podia trazer duas pessoas que são os meus gurus. Rosália Miranda, psicoterapeuta, adoro esse nome. Impressiona. Impressiona. E o meu guru, Giovanni Piano, né? E a gente vai falar de um tema, não é muito agradável, mas é por isso mesmo que a gente tem que enfrentar isso, que são as perdas. Nós estamos numa semana que se comemora, se é que a gente pode dizer isso, comemorar, né? Ou que a gente se reverencia, que a gente traz na lembrança os mortos, né? Os finados. Eu quis trazer justamente esse assunto, porque a gente começou lá atrás falando sobre a morte, né? Sim. Depois a gente falou sobre o suicídio. E eu quero encerrar esse ciclo, embora eu acho que existem milhões de outros assuntos que a gente pode falar sobre isso, sobre a perda. Como é que fica, quem fica? Como é que fica o ser humano que está ali encarando essa perda? Sim, o que fica. O que fica, como é que é isso? Tu, inclusive, né, passou há bem pouco tempo atrás por duas experiências, né? Passei, né? 3. Como é que funciona para uma pessoa que é preparada, ou que se preparou até, que tem essa parte espiritualizada, essa parte terapêutica? Somos humanos. Sim. Como é que funciona isso? Sim. Foram 3 perdas, né? Primeiro o marido, depois... são 3. Depois a mãe, depois o pai, assim. Foi um grande pacote, foi intenso, não é? E o que eu pude notar, meu marido, 6 anos com câncer. Então houve todo um processo, não menos doloroso quando vai embora, né? Mas é como se eu tivesse tido tempo de conversar com ele, de me ajustar, de me preparar mesmo para aquele momento que a gente sabia que ia acontecer, tanto eu quanto ele. Ele tinha muita consciência disso. Doloroso, mas foi menos complicado do que com o pai e com a mãe, que foram coisas assim muito rápidas. Minha mãe em 1 mês, meu pai assim também, né, vinha num processo de Alzheimer, mas Alzheimer, né, tem muito tempo, tu não está preparado. Não tem um diagnóstico de ter Alzheimer, vai... tal tempo, né? Então, quando ele foi parar no hospital, teve um probleminha respiratório, ficou 20 e poucos dias assim entubado, então aquilo ali foi nos preparando, né, para a morte dele. Então foi muito menos tempo e eu acho que foi muito mais traumático, né? E eu posso dizer assim também, a reação quando a gente tem um acreditar no mundo espiritual, ela te dá um suporte. A crença na vida após a morte, a crença que tu vai ver aquele ser lá um outro dia, não sei quando, ele te dá um certo amparo e tu vive com intensidade, mas parece que aqueles processos todos, né, assim, ameniza e são mais rápidos. Psicologicamente, estamos preparados para essa perda, esse tipo de perda? Nem todos, Paulo. Nem todos têm essa visão que tu tens, ou que a Rose tem também, né? Mas é importante, eu considero fundamental para o ser humano se preparar para a morte, né? Porque a morte, ela faz parte da vida, né? Embora paradoxo, na vida e morte. Na verdade, os dois são uma amálgama, né? O quê? Amálgama. Eu adoro as palavras do Giovanni. Então, tradução aqui embaixo. Sim, dois metais que se unem e se fundem entre si. É como se fossem duas faces de uma mesma moeda. Ok. O yang e o yin. Isso, justamente. Né? Claro e escuro, vida e morte. Né? A existência é permeada por isso, né? Desde que nós nascemos. Né? E Jung coloca muito isso também dentro da visão da psicologia. Ele coloca que a morte ela é tão permeada de significação para o indivíduo, para nós, quanto o nascimento. Né? Ou seja, quanto o nascimento de um bebê, a morte de um ser humano também tem um simbólico muito grande. E ele coloca isso da necessidade de nós nos prepararmos para a partida. E a partida é termos consciência de que somos impermanentes. Né? Independente de ciência ou de espiritualidade, todos concordam com uma coisa. O mundo ele é transitório.
Nós Sim. vivemos em um mundo material, tridimensional, Sim. esse mundo objetivo, as coisas fluem, se dão num determinado tempo, se desgastam nesse fluir do tempo e se esvaem. Inclusive nós, né, o corpo físico. Sim, Tá? Então a sim. gente tem que ter esse preparo. Sim. Porque senão pode acontecer que a pessoa chega na metade da existência, né? Vamos colocar ali, a média de vida do brasileiro é 80 anos, né? Vamos colocar então metade, 40 anos. Sim. Né? A partir do momento que tu chegas na metade da vida, tu vês que algumas pessoas começam a ter alguns comportamentos, grande ansiedade, começam a ficar neuróticos, porque é esse sentimento chegou na segunda metade da tua existência. Está mais A próximo. partir mais daqui próximo. tu tá indo novamente para aquele Como eu início costumo do ciclo. dizer, virou o cabo da Boa Esperança, o caminho da Isso, volta. Justamente. Giovanni, tu tá muito chique, Giovanni. Obrigado. Tá muito chique, Para comemorar engravatado. a renovação do teu programa, Sim, né? um ano de Também. programa, vocês estão muito chiques. Mas daqui eu vou pro consultório depois, né? Já vem. Vocês viram o que vem pela frente? A gente vai fazer um breve intervalo e a gente já volta. Au, 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 meu cachorro é tão legal. Au, 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 meu cachorro é tão legal. Au, 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 meu cachorro é tão legal. Au, 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 meu cachorro. Meu Pet Feliz, estética animal, cauterização, hidratação, banho e tosa. É tão legal. Au, 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 meu cachorro. Quando tu tens uma dor física, tu procuras um médico. Mas será que é só o corpo que dói? E a tua saúde emocional, como está? Teus medos, teus anseios, tuas emoções, teus sentimentos e também tuas potencialidades. Se entender a sociedade na qual tu vives, entender o teu eu, se encontrar. Ou seja, assumir as rédeas da tua própria vida. Procure um profissional de psicologia. Eu sou Giovanni Piano. Nós estamos falando aqui com a Rosália Miranda e o Giovanni Piano sobre perdas. É um assunto difícil, com certeza, né, gente? Porque eu costumo dizer, a gente não está preparado para a morte, que dirá então perder entes queridos, né? Pai, mãe. E existia pelo menos uma hierarquia. Primeiro vão os pais, depois vão os filhos. Isso não existe mais. Correto. Está mais do que óbvio que não existe mais. Me diz uma coisa, existe diferença entre a perda daquele ente querido que está sofrendo por uma doença? Existe uma dor diferente para quem perde assim abruptamente, um acidente de carro, por exemplo? Sim. E existe ainda alguma diferença aquela perda pelo suicídio? Sim. O que vocês acham? Existe diferença entre essas três perdas? Sim, são significativas as diferenças. Tem uma pior e a outra... Sim, sim. Ainda considero a pior o suicídio. Além da pessoa não estar preparada para aquilo, vai sentir culpa e aquelas coisas todas, aquilo é rápido, né? E o acidente também, ou a perda também por AVC, enfim, alguma doença, alguma coisa rápida. Corte rápido, né? É muito rápido, a pessoa não foi preparada para aquilo. Ela fica numa confusão mental, a dor é muito forte, é muito intensa, ela não foi preparada para aquilo. É um cordão, né? É um corte, corte. estava indo tudo bem e daqui a pouco ela tem que reprocessar aquilo tudo. Meu Deus, e agora ele não está aqui, agora não é? Então é muito difícil essas duas mortes. A outra não é menos dolorosa, mas tu tem um tempo de preparação. Modifica um pouco, sim. Essas duas, né? Tô falando da visão espiritual, mas né, o Giovanni talvez vai concordar comigo. Essas duas primeiras, como são tão traumáticas, elas criam uma confusão mental tão grande que é necessário que a pessoa tenha um suporte de um profissional para poder reajustar, porque ficam patologias, ficam situações assim que a pessoa não consegue sair, ela fica num labirinto. Sim. Quase. Se a família tem um doente terminal, né, ou alguém com Sim, uma doença grave que já sim. está hospitalizado, né, Sim. e há um diagnóstico grave, mesmo que a esperança permeie e deve permear Sim. todos nós, né, Sim. mesmo diante de um diagnóstico médico, mas a esperança ela sempre tem que estar presente. Sim. Há aí
a possibilidade de um preparo maior das pessoas, dos familiares, para aquele ente querido ou aquele amigo, né, que já se sabe que, mesmo todas as tentativas até onde a ciência consegue, olha, é bom a família ir se preparando, tudo bem. Não vai ser menos difícil, né? Vai haver dor, eles vão passar por processo. Mas tu tem chance até da despedida, né? Justo, ao passo que nas mortes violentas, né, acidentes de carro, né, principalmente entre jovens, é aquela coisa abrupta, né? Um filho saiu para ir num aniversário e não volta mais, por um acidente. Imagina você receber um telefonema. Sim. Isso meio que inverte a ordem natural das coisas, né? Porque a ordem natural até então da civilização é os mais velhos irem primeiro, né, e depois os jovens, né? Mas a gente vive realmente numa sociedade muito frenética, né, muito imediatista, em que é colocado inclusive essas questões de prazer, né, e de gozo, mas no sentido psicanalítico da coisa, imediatos, velozes, né? Tudo tem que ser em velocidade, inclusive a tua curtição. Então, tuas viagens têm que ser velozes, teus passeios têm que ser velozes. E nisso o ser humano se coloca em situações de risco maiores do que há 10, 20, 30 anos atrás, onde as pessoas ainda eram um pouco mais calmas, ponderadas, né, no seu aproveitamento do dia a dia, né? Então, a gente realmente está numa sociedade frenética, né? Tudo tem que ser aqui e agora, e nisso entra também essa questão morte. Até porque a gente, dentro dessa frequência rápida, a gente também cada vez se desprepara mais para esse morte. Justamente. E não ao contrário, né? Sim. Quanto mais informação a gente tem, isso está acontecendo do teu lado, com o teu vizinho, na tua família, ainda assim a gente não se prepara para isso, né? Não. Sim. Gostaria de colocar, tem uma psiquiatra alemã, Elisabeth Kubler-Ross, você já ouviu falar. Ela escreveu um livro, Sobreviver e o Morrer. Ou seja, é um livro indicado em todas as faculdades de psicologia, de medicina, psiquiatria, porque ela, como médica psiquiátrica, ela acompanhou pacientes em estado terminal, né, ao longo de vários anos até a morte deles, né? E ela percebeu, e ela fez um estudo, e ela colocou que mesmo na maior dificuldade, onde não há mais a possibilidade médica de salvar aquele indivíduo, mesmo assim, os familiares, quando bem preparados, e o paciente, ele é permeado ainda por uma pontinha de esperança. A esperança nunca morre, nunca, né? E ela colocou 5 fases que os pacientes passam, né? Que hoje em dia a gente traduz para questões do luto, né? Primeiro, quando o enfrentamento da morte. Tanto o paciente como os familiares passam pela negação, quando alguém morre, ou eu vou morrer, tem um diagnóstico terminal. Negação, tu nega, não pode. Mecanismos de defesa, tu vai negar, não, isso não existe. Tá? Depois da negação vem a raiva. Puxa, mas que ódio, mas que nossa, mas por que eu? O que eu fiz de errado na minha vida? Sim. Depois a fase da barganha, terceira fase, né? Tu começa a barganhar, né? Eu vou morrer, mas de repente eu posso aproveitar um pouco mais. Tu começa a fazer meio que barganhas com esse simbólico da morte. Tá? Depois, quando cai a ficha mesmo, que ela chama da quarta fase da depressão, né? Tu entras em depressão, quando cai a tua ficha, nossa, realmente, então eu estou próximo do fim de uma existência física, e isso também os familiares, quando cai essa ficha, né? E a última fase, que é a fase da aceitação. Olha, é da vida, realmente passei por todas essas fases aqui, neguei, tive raiva, tentei fazer barganha, mas é o meu destino isso, né? Eu devo abraçá-lo e aceitá-lo. E aí vem a questão da aceitação, né? E aí tu vais ao encontro eu gostaria de chamar de transformação, não de final, né? Parece que não, eu acho que a gente sabe que não é o fim, né? Parece uma metamorfose, justamente, né? A pessoa vai processando tudo aquilo até a aceitação, que é o último estágio ali. Ela vai se preparando, é como se ela fosse passando por várias etapas até ela conseguir finalmente aceitar. Porque ela precisa negar primeiro, ela precisa ter raiva, ela precisa barganhar lá com Deus. E é importante esses mecanismos, é importante. São mecanismos importantíssimos que não acontecem quando a morte é bruta. Claro. Não há tempo para isso. Aí isso. não há tempo para isso. Daí a necessidade talvez de um socorro urgente. Seja de uma equipe médica, de uma equipe de psicoterapeutas ou de psicólogos. Eu recomendo para aquela pessoa, para aqueles grupos, né? E referente a mortes coletivas, né? Também como aconteceu já vamos no falar Brasil. sobre isso. Então tá. Vamos falar sobre isso. Porque os 3 aqui precisam tomar uma aguinha, né? Quando tudo engasgado aqui. O assunto é pesado. A gente vai para um comercial e a gente já volta, tá?
Ler um livro e tomar um bom cafezinho é sempre um grande prazer. Mas uma boa conversa, acompanhada de um cafezinho do Crème Brûlée Cafeteria do Shopping Linemar, é melhor ainda. O cafezinho está aqui. Agora, só falta você. Vamos conversar? Agora o programa tá com aguinha, né? Para os convidados. aguinha aqui do lado. Qualquer coisa que engasgar, vamos com aguinha. Não só chamar os comerciais urgentes. Eu tomar aguinha. Gente, falando sério agora. Agora no intervalo a gente falou sobre essas perdas coletivas, né? Essas tragédias coletivas. Sim. E aí eu acho que entra também aquela comoção que vai além dos parentes. Pega toda uma comunidade, toda a pega comunidade. todo por que essas tragédias comovem tanto? Eu sei, óbvio, né, que isso são coisas absurdas, mas a gente sabe também espiritualmente que isso tudo tem uma razão de ser, nada é por acaso. Sim. Por que as pessoas se comovem tanto quando é uma tragédia muito grande e não tanto quanto o vizinho do lado que faleceu? Sim. Sim. É porque a vida ela tem esse valor maior, esse simbólico para a humanidade. Ela é nosso bem mais precioso. Quando a gente é confrontado em qualquer situação estressante ou de uma possibilidade, mesmo que hipotética, que atente contra a nossa integridade, é óbvio, é natural de qualquer ser, mesmo um animal, tentar escapar daquela situação estressante, né? Tentar eliminar aquele estressor que atenta contra a sua vida. Agora, quando isso vem de surpresa e atenta e concretiza contra várias vidas, isso dói mais coletivamente, né? Principalmente quando uma pessoa comete isto e não há um entendimento racional da coletividade, mas por quê? Era um jovem, nossa, ele tinha família, por que aconteceu? Será que ele surtou? Será que ele tinha problemas em casa? Por que ele foi lá na escola e matou os colegas? Então, essa falta de resposta também dos porquês, isso comove? Né? Sim, e isso influi nessa comoção, né? Porque a gente precisa de um porquê, né? Do porquê que aconteceu. Tá, fulano morreu de quê? Morreu de acidente de carro. Tá, né? A gente sabe que houve um acidente, resultou na morte. Agora, crianças, por exemplo, que são assassinadas por uma pessoa, vamos dizer hipoteticamente em surto, a comunidade, em geral, o senso comum não encontra uma resposta. Porque no senso comum todos nós devemos respeitar o outro, né? Sim, mas óbvio. como? O que deu nele de fazer isso? Né? Então não há uma resposta lógica. Sim. E é bom que a gente entenda que nem sempre há respostas lógicas também. Óbvio, né? A natureza... Pelo menos não racionalmente, né? Sim. Muitas vezes a natureza ela age de forma irracional. Exato. E há pessoas que podem ser acometidas por alguns transtornos graves. Não estou aqui fazendo psicodiagnóstico não, no caso sim, lá sim. de, né? Eu odeio Não. isso, né? Até outro dia, essa coisa de psicologia de almanaque, assim, ficar dando diagnóstico à distância não é comigo. Tá? Até porque eu precisaria me inteirar melhor de toda a dinâmica familiar do rapaz, mas ele é multifacetado. Tem que ver todo o construto da personalidade daquele sujeito, toda uma dinâmica familiar, ver se esse sujeito de alguma forma ele também era vítima ou alvo também de agressões contra ele, de repente ele mas aí devolveu também já isso. entra uma coisa que as pessoas não costumam fazer, né? Nunca olha o lado Que é a reflexão do carrasco, né? Se quer a justiça aqui e agora. Nós temos uma amiga, né, que perdeu o marido recentemente e de uma luta, de um câncer de 3 anos. E ela gentilmente deu uma palavrinha para vocês que como é que foi essa transição dessa perda.
Vamos dar uma olhada? Vamos lá. Vamos. Há 40 dias atrás eu tive uma experiência, um fato que aconteceu comigo, que meu marido partiu desta para uma vida melhor. Eu procuro dizer assim porque eu não gosto de dizer eu perdi o meu marido, sabe? Assim, a minha experiência, como que eu pude passar por tudo isso, como que eu passei, como que eu estou passando, eu tenho muita fé. Eu acho que a fé é tudo na vida da gente, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho as minhas orações, eu sou uma pessoa espiritualista, isso me ajuda muito. Eu faço Ho'oponopono, eu uso Ho'oponopono com o Japamala. Vem aquelas lembranças dele, que ele sofreu muito, ele teve um hepatocarcinoma, então aquilo ali dói muito na gente, é umas imagens, umas lembranças que ficam na mente da gente. Eu procuro orar, rezar, né? Fazer essas orações que me ajudam muito. Então, apesar que a gente teve muito tempo pra gente, 2 anos e 9 meses nessa batalha, nessa luta, é muito dolorido quando a gente descobre, parece que tira o chão da gente, mas depois tu vai, tu luta, tu tem fé e tu faz tudo o que tem que fazer. Eu estava sempre ao lado dele, sempre. Lutamos juntos esses 2 anos e 9 meses. E hospitalizado, depois, por último, para morrer, ele ficou somente 4 dias, mas foram 4 dias sofridos. Então, eu rezava muito, eu orava muito. Eu fazia reiki nele. Eu mandava chama violeta à distância para ele, sabe? Isso tudo nos ajudou a enfrentar, a diminuir a dor. Inclusive, a gente teve tempo de se despedir, né? Ele me pedia muito para que eu não ficasse triste, que eu tocasse a minha vida normalmente. Lu, não fica triste. Não fica triste porque eu apenas vou partir na tua frente, eu vou um pouco antes. Isso tudo é muito bom, confortante pra gente, sabe? E uma dica que eu digo assim, sempre, porque as pessoas me perguntam, como tu estás? Eu estou bem, mas eu estou bem porque eu tenho fé. Acredito muito no poder da oração. Eu rezo, eu medito, eu faço o meu Ho'oponopono, sinto e vejo que as luzes que me passam isso, essa energia boa, e isso eu passo para ele. Eu tenho certeza que ele está num bom lugar e eu tenho certeza que eu vou passar por isso, por essa fase difícil de início. Claro que dói, gente, dói, porque vem a saudade, dói muito, mas a gente tem que aprender a superar, porque nós não podemos ser egoístas ao ponto de querer uma pessoa junto com a gente sofrendo em cima de uma cama. Rosália, ela fala muito em espiritualidade, né? Que ela se espiritualizou, que ela acredita, que ela tem fé e que ela também se preparou para essa despedida. Sim. Poucos têm essa vantagem, digamos assim, se é que é uma vantagem. Infelizmente, poucos ainda. E é mais fácil quem tem fé? Sim, é mais fácil, porque quando tu imagina que existe vida após a morte, aquilo te serve, de uma certa maneira, como um consolo. Ameniza um pouco a tua dor. Não é menos doloroso no momento da perda, né? Sim, porque tem um aspecto físico, claro, né? Da presença, da convivência, do hábito. Não vai mudar. Mas a tua reação, o pós, né? Ele vai se dar com muito mais rapidez, né? Vai ser muito mais intenso, mas muito rapidamente a pessoa vai sair daquelas fases todas que o Giovanni falou antes, né? Que todos passam, a negação, a raiva, a barganha, passam depois. Quando a pessoa é espiritualizada, ela se sustenta na fé e ela sabe que naquele momento, para aquele espírito, o contrato dele estava encerrando. Sim. Ele precisava ir para o outro lado.
né? Que existe vida após a morte, que ele precisava continuar lá do outro lado e que eles vão se reencontrar. Ela fica com aquela certeza. Pois é, eu ia te E perguntar isso sobre essa ameniza um certeza. pouquinho a dor, né? Nós podemos ter certeza de que vamos reencontrá-los? Eu sou suspeita, porque eu acredito. acredita? Sim, eu acredito. A psicologia acredita? Olha, me colocou em maus lençóis agora. Se a RP está assistindo agora. Mas não, a psicologia se abriu muito. Existe, inclusive, hoje em dia, pós-graduação já em psicologia e espiritualidade. Que é diferente de religião, né? Aquela coisa dogmática. Né? Que é o que eu acredito. Eu acredito no sagrado com S maiúsculo. Né? Sim. Não em em nada com rótulo dogmático. Mas Jung colocou algo muito importante. Ele tem uma frase dele curta, porém profunda, que ele diz que a vida é uma pausa colocada entre dois grandes mistérios, que seriam o nascimento e a morte. Né? Então, olha só, ele não podia dizer tudo o que ele acreditava, porque ele era médico, tinha toda a classe médica em volta, a sociedade na época. Senão não ia nem publicar os livros dele. Então, mas veja bem, ele diz que a vida ela é uma pausa entre dois extremos, o antes do nascimento e o depois. Ora, o que ele está dizendo nas entrelinhas? Se ela é uma pausa, então ela transcorre antes e depois. Sim. É uma questão lógica, né? Só que ele inteligente, ele escreveu assim, jogou, né? Lidem com isso. Né? Então, é essa consciência desse preparo, né? Que nem a nossa amiga do vídeo agora há pouco, consciência da impermanência, né? Nós vivemos no mundo impermanente, tanto para a psicologia, as coisas são impermanentes. Agora trazendo um pouquinho também de filosofia oriental, né? Buda disse algo muito importante, né? Dentro do budismo, as pessoas sofrem justamente porque tentam se apegar ao que é impermanente. Né? Quando tu tenta te apegar a algo que flui, é impossível, né? A coisa vai fluir, ela vai se desfazer. E mesmo assim tu tenta pegar, tenta te agarrar aquilo, isso te neurotiza, te adoece. Se na vida a gente já tem isso, né? Com coisas que são da própria vida, como casamento, relacionamento, imagina a morte. Né? Claro, uma coisa é o amor pelo ser, né? Pelo indivíduo, pela esposa, pelo esposo. Outra coisa é a posse. A pessoa que ama vai sofrer menos do que aquele que tem a posse. Ela é meu objeto. A espiritualidade ela ajuda nisso, né? Sim. A não ter essa sensação de posse, sim de amor ao próximo, né? Amor. Porque sabe, quem acredita na espiritualidade sabe que vai chegar um tempo que aquele lá vai embora. Sim. Né? O amor ele liberta, vai morrer. né? E justamente tem alguns pensadores, que agora não vem o nome de nenhum, claro, né? Mas alguns dizem que justamente a vida é tão bela e as pessoas aproveitam de forma tão maravilhosa aqueles que têm aquela consciência, porque sabem que ela é finita. A morte está ali, ela está logo ali, tu não sabe quando vai ser. Então, justamente por tu ter essa consciência da morte, é que tu vive muito melhor. Tu vive com mais intensidade, tu aproveita cada dia, né? Tu transmite. Porque é essa moral da história, por estarmos vivos, saber que é uma transitoriedade, né? Morre antes do tempo, né, aquele que não se prepara para a morte. Ou seja, tu tem que te preparar para a morte, chegar na morte vivo. Esse oposto, né? Mas entenderam o que eu quis dizer. Né? Ao passo que, se tu morrer antes, tu já vai estar morto mesmo em vida. Morre em vida. Então, é isso, o significado da morte, tu te preparar para esse momento, que é um momento tão simbólico, tão significativo quanto a própria vida, né? Que na verdade são dois extremos que se unem, né? Na verdade é uma única coisa. Sim. Gente, precisa fazer mais um intervalo, tá? Vamos lá. Bom. O homem usa blazer, né? Sim. É eu gosto. indispensável. Tu gosta de blazer? Gosto. Pois o legal. quadro Moda e Estilo dessa semana vai falar justamente sobre essa peça que é indispensável no closet feminino. Do homem com certeza, né? Sim. Vamos dar uma olhada? Feminino. Na década de 20, a peça foi introduzida ao guarda-roupa feminino como uma expressão da força que as mulheres adquiriam neste período. O blazer era combinado com saias pregueadas, camisas e gravatas. Além disso, nessa mesma época ficou famoso o blazer estilo marinheiro, com listras azuis e brancas e os botões dourados. Depois da liberdade dada por Chanel, o blazer volta a ter grande importância na metade dos anos 60,
desta vez com mais poder e imponência, representando uma nova atitude feminina, o qual se tornou a marca revolucionária de Yves Saint Laurent, que apresenta em 1966 Le Smoking, que fundiu o uso de paletós e ternos pelas mulheres. Desde então, o blazer se tornou peça-chave em qualquer closet e sua evolução nos trouxe aos modelos atuais. Fato é que ele é essencial para qualquer mulher e pode nos ajudar a criar várias produções. O blazer mais calça jeans é infalível, confortável, versátil e ideal para os dias de muito trabalho. É democrático e se adequa a várias situações e horários. O blazer com short ou bermuda é perfeito para deixar a produção mais elegante. A modelagem mais acinturada é ideal para deixar o look mais feminino e delicado. O blazer com vestido ou saia compõe produções femininas mais elegantes. O blazer é ideal para dar mais formalidade ao look. Noêmia Central de Aluguéis, segurança para o proprietário, tranquilidade para o inquilino. Dente Clínica Dentária, Rua General Osório 116, bairro Santa Luzia. Fone 3625-6511. Em breve também em Rainha do Mar. A gente tinha feito um comentário já no bloco anterior sobre a perda no sentido já não só da morte. E eu quero entrar um pouco nisso aí também, sair um pouco dessa questão da morte. Sim. Por que as pessoas sofrem tanto quando perdem um amor, um casamento, ou porque acontece alguma situação que não é aquilo que eu desejo? Por que as pessoas... Tu já deu um gancho agora, né, no bloco anterior, no sentido da posse, né, da possessão. Dá pra pegar por aí. Eu acredito que são pessoas um pouco mal resolvidas com a sua própria solidão, com o seu próprio eu. Tô certo? Sim, concordo. Também. Eu iria por esse viés também. Né? Porque é natural dos nossos processos psíquicos, né? O meu ego, né? Agora, esse centro ordenador da minha consciência, que me faz ter consciência de um eu e consciência do aqui onde eu estou, né? É natural dele projetar também toda a minha energia psíquica ou libido, né? Se você interpretar assim, para o mundo externo, a fim de que eu consiga viver aqui, trabalhar, consiga me relacionar, ter as minhas relações de afeto, de trabalho, etc. E junto com isso, né, me construir enquanto sujeito. O problema todo tá quando a gente fixa ou deposita toda essa nossa energia psíquica em uma pessoa ou em um objeto, Sim. como se fosse a única tábua da salvação para nós, a única esperança, a única possibilidade de nos constituirmos como sujeito através do outro. Quando desejável, né, é tu te constituir como sujeito por ti mesmo. Porque a partir do momento quando tu estás bem contigo, o outro aparece naturalmente. Tu não vai usar o outro como uma muleta, né, como uma metade. Até por isso eu não acredito nisso de metade. Tenho que achar minha metade. Não, minha filha, não existe. vai ficar inteira primeiro. Depois, que aí aparece. Inteiro com inteiro, não metade Sim, com metade. justamente. Ninguém completa ninguém. E a espiritualidade explica isso? Mais ou menos o que o Giovanni falou. O Osho até diz, né? Primeiro aprende a viver sozinho, ficar feliz contigo mesmo e em paz.
Aí, então, Mas é para isso que a gente veio aqui, né? Exato. A gente não veio evoluir por causa do outro. A gente veio evoluir não, sozinho. nosso próprio desenvolvimento e evolução. Nós E ele temos é que trabalhar. solitário, né? Sim, ele é individual. Ele é individual. E aí o que acontece com o macaquinho quando chega aqui e começa a fixar-se que precisa daquilo, daquele outro, daquela coisa? Por que isso? Por que as pessoas não conseguem entender que primeiro eu preciso estar bem para que as coisas venham de forma natural? Mas a maioria não está disposta a parar e olhar para dentro de si, entender o que está acontecendo consigo mesmo. Porque é doloroso, é difícil, é complexo. Dói a ferida. Dói o trabalho. É um processo, né? Assim, aí eu ia passeando pelo floresta e fiquei maravilhoso e fantástico. Agora estou pronto. Agora estou pronto. Não, é um processo, né? Isso leva a vida Sim. inteira praticamente. Porque sim. tu vai estar sempre te transformando. Sim. Até o último minuto da Até nossa o último existência, tu ainda está ali no Tu tem a processo de chance. construção. E a partir do momento do que eu. você passa a tua vida inteira depositando no outro Sim. aquilo que é melhor para você, Sim. você vai embora Sim, sem aprender nada. Sim. Sim, e a partir do momento que esse outro desaparece, seja pela questão da morte ou da perda, Sim. Tu morre junto. Sim, É tu uma te morte desequilibra, simbólica tua, nossa. tu te desequilibra. Era tudo para ti. Né? Se tu usa o outro como uma desculpa, Sim, te interromper. não, capaz. Se tu usa o outro como uma bengala para que tu possa caminhar, no momento que aquela bengala ela é tirada, ela cai, tu não consegue te equilibrar, tu não consegue continuar caminhando. sim. Tu vai Na nossa ficar- sociedade, principalmente na ocidental, é colocado muito isso, a questão do ter. Não só os objetos, mas do ter pessoas. Tu é uma Sim. pessoa de sucesso se tu és rodeado de pessoas na tua volta. Não interessa a qualidade delas. Né? Tu é uma pessoa de sucesso se tu conseguiu casar. Né? Então, os que não tiveram sucesso na vida, para nossa sociedade, geralmente são aqueles que resolveram ter uma vida solteiro, sozinhos, ou não necessariamente um casamento formal. Esses são os que não tiveram sucesso, né? Entre aspas, né? Para a nossa sociedade. Ou seja, Sim. há uma imposição do ter, né? E nessa imposição, realmente, como tu disseste, o sujeito se perde. Então eu tenho que ter, porque assim, então, é como estão dizendo que eu vou ser amada, vou ser desejada, vou ter uma vida elogiada pelos outros, né? Como é essas famosas propagandas que eu chamo de margarina, Propaganda né? margarina. Da família de margarina, Aham. TV, Aquela só muito existem na bonitinha. propaganda, né? A perda de material, aquele carro, aquele apartamento. Por que tem pessoas que se agarram tanto ao material e sofrem com a perda? Tem gente que chega a se matar, tem gente que sofre de depressão com a perda material. É aquilo que a gente estava falando antes. É a mesma coisa. O material é a bengala, por exemplo. Vou te dar um exemplo até pessoal. Um dia chegamos em casa na praia, nós não morávamos aqui, tínhamos uma outra casa, e chegamos em casa, tudo tinha sido roubado, inclusive o rancho que nós tínhamos feito, tudo foi roubado, né? Claro que eu tive um choque inicial, meu Deus, que gasto, tudo roubado, inclusive as minhas roupas, né? Eu, meu Deus, e agora? Aí eu olhei para os meus filhos, 4, meu marido, todo mundo bem, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma festa, um churrasco e vamos comemorar, nós estamos bem. Para mim o mais importante era que meus filhos estivessem bem, meu marido e eu. Então, eu encarei assim, fiz até um churrasco e todo mundo, mas como tu não tem mais nada em casa, como é que tu tá festejando? Tô festejando a vida, tô festejando. Trago a carne, trago o espeto, trago o prato. Eu não tenho mais nada, não é? Então, se tu tá bem contigo mesmo, se tu tá feliz, a perda, claro, ela vai te dar um choque inicial, mas tu te recupera rapidamente, porque o mais importante é tua vida. Esse é o tuas ciclo. coisas. Giovanni fala, tu tá ansioso aí, Giovanni. Não, é que o assunto é fascinante. É bom, né? Quer Fala, querido, trocar fala. aí. Eu sei que tem também a questão do Toda a tempo. questão do tempo. Esse é o grande problema, né, que nos colocam do ser humano ter que se constituir através dos objetos. É uma coisa e não limite, dos afetos, das imposição. relações. Sim. Né? E isso tu observa, inclusive, em coisas simples do dia a dia. Por exemplo, pessoas vão passear com um cachorrinho, um bichinho de estimação. Tu vês que algumas pessoas não têm o menor amor por aquele animal, mas querem sair na rua mostrando um animal de raça. raça. E não um vira-lata. Sim. Né? E tu percebe que há pouco amor entre aquela pessoa e aquele animal, mas aquele bichinho de raça que custou, sei lá, quantos mil reais, se torna como um acessório do ego. Sim, Uma professora minha usou essa palavra, nunca mais esqueci. São Interessante, acessórios né? do ego.
Né? Ou seja, vejam, eu tenho posse, eu pude pagar por. Né? Então é importante, não há nenhum problema em tu ter um cachorro. A questão toda é tu ter constituído em cima disso. Não estamos julgando isso. Até porque a questão, as coisas materiais, eu digo, o dinheiro em si, ele é útil. Né? Quando ele bem usado, né? Ele é útil. Ele tem um significado, inclusive místico, né? E mesmo psicológico, de significado de prosperidade, de abundância. Né? A questão toda é tu saber que ele vem à tua mão, ele deve servir para o teu progresso pessoal e, se possível, desejável para o progresso dos teus semelhantes. Onde muitas vezes tu tem um dinheiro bom, tu faz uma boa formação e depois tu vai compartilhar esse teu conhecimento com os outros, ou seja, tu está multiplicando esse dinheiro através da tua ação, do teu pensamento, da tua boa vontade. E não tu ficar mesquinha, achando que tu vai levar para o caixão o montante que tu tem na conta do banco. Né? Não é isso. Tá? E eu vejo que as pessoas se apegam muito à questão material. Né? Não há nenhum mal a pessoa ter o seu conforto. O problema é tu viver só isso e achar que tu te constitui só nisso. Aliás, desse mundo consumista, eu acho que as pessoas vão se perdendo um pouco nisso. Nesse mundo imediatista, aí é que entra. Por isso que eu acho assim, que cada vez mais as pessoas, com todo respeito, elas não estão se preparando emocionalmente e espiritualmente para as perdas. Ao contrário, eu vejo cada vez mais as pessoas agarradas às outras. Talvez seja, sei lá, sinal dos tempos, ou por todo esse lado negativo que envolve estar vivo também. É uma coisa que eu percebo, Paulo, no dia a dia, inclusive até em consultório, nos lugares que eu vou, é bem isso aí que tu falaste agora. Há uma insatisfação das pessoas, né, e uma incapacidade de lidar com as frustrações, com as frustrações de perda. Né, de perdas pequenas do dia a dia. Fulano não me deu tal coisa. Aí já fica de birra, já fica de mal, já briga. Né? Fulano não consigo comprar tal coisa para mim, não consegui adquirir tal coisa. As pessoas realmente não sabem lidar muito com isso. Vamos no cinema? Principalmente porque as pessoas não estão fazendo exatamente aquilo que elas querem fazer e o que lhes dá prazer. Estão fazendo o que convém para mostrar para o outro que ela tem e que ela pode. Né? Então vou fazer a pergunta de novo. Vamos lá. Vamos no cinema? Vamos assistir Thor? Vamos. Eu adoro filme de ação. Eu mitologia também. viking. Exatamente. Adoro. E ainda mais que ele briga com o Hulk. Imagina que interessante uma briga entre o Hulk, que é bonzinho, e o Thor, que é bonzinho. Então. O quadro Cine Mais Arte dessa semana fala sobre o filme Thor. Ragnarok, que nome. Ragnarok, inclusive, é um vilão e o Thor precisa salvar o mundo dele com o seu famoso martelo. Vamos dar uma olhada no trailer e a gente já volta. Eu sei o que estão pensando. Como isso aconteceu? Bom, é uma longa história. Asgard morreu. Olá. O que trouxe para mim hoje? Diga-me. Um competidor. É hora do principal evento. E agora, eu apresento o Incrível! Nós nos conhecemos! Ele é meu amigo do trabalho! Para com isso!
Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories. Bali High tem um clima que me atrai. Tá na beira. Bali High tá na beira do mar, tá na beira. Bali High tá na beira do mar. A beira-mar de Atlântida lembra Bali High. Lembra Bali High. Se for a beira-mar de Atlântida, é Bali High. Confiram agora o que foi manchete essa semana no jornal Matéria de Capa. A importância da polícia ambiental no litoral. Grupo de corrida da SAC ocupa lugar no pódio no primeiro circuito de corrida dos advogados em Tramandaí. Casa de Cultura Érico Veríssimo cedia exposição de artes. Na coluna A Moda Brasil Gastronomia de Nanra Branco, vamos falar sobre a batata. 51ª Convenção Regional da AGAS prepara o comércio do litoral para o verão. Confira esta e outras manchetes também pela página online www.materiadecapa.com.br. E eu quero mandar um abraço muito especial, muito carinhoso para minha amiga Débora Medeiros. Ela acaba de ser eleita revelação no concurso Top Model Plus Size que aconteceu no último final de semana lá em Novo Hamburgo. Débora, um beijo. Eu já sabia, viu? Eu já sabia. E a gente tem um trato, hein? Não te esquece. E quero convidar vocês também para a 11ª Feira do Livro, que acontece na próxima semana, né? Inclusive o programa vai estar passando enquanto a feira estiver acontecendo na Casa de Cultura Érico Veríssimo, que é do dia 30 até o dia 5 de novembro. Gente, a programação tá fantástica. Muito show, inclusive com o Trevoar, Nenhum de Nós, Chão de Areia, inclusive shows, lançamento de livros, palestras, e imperdível. Para quem gosta de cultura ou precisa gostar de cultura, é uma boa opção. Capão da Canoa merece. Dessa vez é diferente, tá? Não é na beira da praia, é lá na Casa de Cultura, tanto na frente quanto algumas atividades no auditório. Inclusive, eu quero mandar um abraço para Marina Ribeiro Leal, que na próxima semana vai estar conosco. Ela é uma menina maravilhosa, com autismo, só que ela está lançando um livro, gente, um livro. E eu estou feliz porque eu quero, com certeza, entrevistar essa menina que é uma joia rara. Atriz, pintora, escreve poesias e agora ela escreveu um livro. Chama-se Guardiãs. Feira do Livro, então, do dia 30 de outubro até o dia 5 de novembro. Toda essa semana que vem agora pela frente, ok? Amigos queridos do meu coração, vocês acham que existe a possibilidade da gente um dia, como ser humano, aprender a perder? Agora eu estou voltando a falar sobre a morte, tá? Vocês acham que a gente vai conseguir evoluir a ponto de não sofrer ou conseguir lidar melhor com a morte? Eu acho que conseguir lidar melhor com a morte, sim. Não sofrer, aí eu... Aí não somos humanos, né? Não, aí eu acho que não tem como, né? São sentimentos que a gente tem aqui, né? E negar isso também não é uma coisa boa, né? A gente negar o que está sentindo não é uma coisa boa. Aquela dor, ela acontece, ela vem
O que eu acho que é importante é tu saber lidar com isso. Até porque a dor, eu acho que, como você disse, saber lidar, a dor é importante para o ser humano também, como uma evolução. Sim. Só não pode virar isso uma doença, né? Não, Sim, claro, sim. E ou tu ter utilizado ela para fins de dengo, né? Ou de não querer evoluir naquele manipulação, né? Mas eu acredito sim que essa consciência, né, que tu disseste, ali, perguntaste para ela, uma nova visão a respeito da morte, né? Independente das crenças ou das religiões enquanto dogmas, eu acredito que isso é possível de acontecer, mas a partir do momento que o ser humano se dê conta da finitude que ele é. Sim, dessa finitude, tudo bem, do corpo físico, tudo bem, pode ser, mas ele tem que se dar conta dessa finitude. Nós não ficamos para a semente, nós não somos semideuses, né? Que de repente vai viver aí 500 mil anos aqui, não, ainda não. Ainda não. Então, nós somos seres finitos, né? Nós temos um início e vamos partir, isso é da vida. E o importante é quando nós chegamos na segunda metade da existência, né? Isso Jung traz muito isso, né? Ele compara com o ciclo do Sol. O Sol nasce, ele está no ápice da sua existência ao meio-dia, que é o centro, e a partir daí ele decresce até o ocaso, no final da tarde e à noite. Assim é a vida, assim que somos nós. Na metade da nossa existência a gente já começa a curva decrescente. E a gente tem que se preparar para isso, com qualidade. Perfeito. Amigos queridos, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão. Que bom saber que é só fazer um zap-zap, eles vêm correndo. A gente vem. Isso que é bom ter amigos, viu? Estamos sempre prontos. Que eu nunca perca a amizade de vocês, né? Querido, obrigado. Estamos sempre aqui, amor. Eu quero fazer um agradecimento muito especial a Erval Showroom, que cuida do cenário. Um abraço a Helena Guarani do meu cabelo. A Mora Caju, que cuida de mim. Eu de branco. Gordinho de branco, né? Não sei como é que fiquei no vídeo, né? Mas eu tenho certeza que a TPM Produtora, que a partir de hoje está cuidando do meu programa, vai me deixar chiquérrimo. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima semana.